Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Olha só, na aula de hoje nós vamos falar sobre os modos verbais. Na língua portuguesa nós temos 3 modos verbais. Nós temos o modo indicativo, o subjuntivo e o modo imperativo, tá? O modo indicativo é aquele que expressa uma certeza, ok? O subjuntivo, uma dúvida, uma hipótese, uma incerteza, uma possibilidade. E o modo imperativo é aquele que expressa uma ordem, um pedido, e depende muito da entonação da voz da pessoa, ok? Vou chegar pra cá um pouquinho, porque aí vocês conseguem me ver melhor. Olha só, o modo indicativo, por ser um modo que expressa certeza, eu preciso observar o contexto, e independentemente do tempo em que ele foi conjugado, né, o meu verbo foi conjugado, ele vai expressar essa certeza, ok? Por exemplo, eu comi pizza no almoço. Então, o meu verbo comer, que tá aqui, né? Eu até grifei o verbo. O meu verbo comer, ele tá no tempo passado, ou seja, ele está no pretérito. Mas mesmo estando no pretérito, eu consigo afirmar com uma precisão, né? Ou seja, com certeza, de que eu comi pizza no almoço. Eu poderia mudar o tempo do meu verbo e ele continuaria expressando certeza da mesma forma, se essa é a intenção do meu modo verbal. Como, por exemplo, eu posso utilizar a locução verbal vou comer, tá? Então, eu vou comer pizza no almoço. A minha locução verbal vou comer, ela expressa uma ação no futuro, mas ela está dando uma certeza, ok? Ah, professora, mas o futuro a Deus pertence. A gente escuta muito aí, né, essas palavrinhas, essas expressões, mesmo no nosso dia a dia, no senso comum. O que isso significa? Quando eu tô falando de modo verbal, eu não posso utilizar esse tipo de expressão, tá? O modo subjuntivo, ele é o modo que expressa a dúvida, a incerteza, a possibilidade, né? E aqui eu tenho a frase, talvez ele saia comigo. Então, eu utilizei aqui o verbo sair, talvez ele saia comigo, certo? O que eu tenho aqui? É interessante eu observar que essa oração, né? Eu tô observando o contexto dela e eu criei uma possibilidade. Não é certeza, certo? Diferente aqui do modo indicativo, quando eu afirmei com toda certeza que eu comi pizza. Tem algumas coisinhas no modo indicativo que a gente pode considerar, tá? O modo indicativo, geralmente, então quero que vocês observem muito bem a palavra geralmente. Por quê? Porque nem sempre vai aparecer isso, beleza, galera? Geralmente pode aparecer aí algumas expressões dentro da minha oração que vai garantir para mim essa possibilidade, essa dúvida e essa incerteza. Como, por exemplo, a palavrinha talvez. Ela é um advérbio e ela apareceu aqui dentro do meu contexto para reforçar essa possibilidade, ok? Por exemplo, tem a palavrinha quando também, o talvez e o se. Essas 3 palavrinhas, elas são bem comuns no modo subjuntivo, tá? Por exemplo, se eu viajar mês que vem, levo você comigo. Tá ok? Quando eu chegar em casa, farei os exercícios. Ou quando eu chegar em casa, talvez ligue para você, ok? Então, eu tenho aí essas 3 palavrinhas que geralmente elas podem entrar dentro do contexto do modo subjuntivo. E o modo imperativo? É aquele que expressa uma ordem, um pedido e depende muito da entonação. E quando, por exemplo, ele tá aí, vamos supor, numa tirinha, né? Ou não é, talvez, uma fala de alguém, eu vou fazer o quê? Eu vou observar o contexto. Então, sempre afirmo isso, eu preciso muito observar o contexto. Por exemplo, feche a porta, por favor.
aqui eu tenho uma frase, né? Eu tenho uma oração, ou seja, uma frase verbal, porque a frase verbal é aquela que possui verbo, né? Eu tenho uma frase verbal ou uma oração, as duas têm o mesmo significado, o mesmo sentido, e ela está expressando um pedido. Mas olha quando eu mudo a minha entonação e eu digo, fecha a porta, por favor. Tá vendo que a minha entonação ela foi um pedido, mas ela foi uma ordem também. E olha quando eu retiro a palavra por favor. Eu digo assim, fecha a porta. Então, eu, na verdade, deixei de utilizar um pedido, mas eu utilizei uma ordem. Então, eu preciso muito observar esse contexto, ok? Galera, um grande beijo para vocês. A gente se vê na próxima aula e ó, tudo de bom.